Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo fcore.bulk extensions, operações em massa no .NET. Introdução. Se você trabalha com .NET e Entity Framework Core em aplicações corporativas, já encontrou cenários onde precisa gravar, atualizar ou remover milhares de registros de uma só vez. O Entity Framework Core padrão executa uma operação SQL para cada entidade no Change Tracker para 10.000 registros, e isso são 10.000 round trips ao banco. Em aplicações de médio e grande porte, isso é inaceitável. A biblioteca Entity Framework Core, Bulk Extensions, resolve esse problema de forma elegante, usando operações nativas de cada banco de dados, como merge no SQS STL Server ou insert on conflict no PostgreSQL, para processar milhares de registros em uma única operação. Neste artigo, você vai conhecer quem mantém o projeto e a relação com o ecossistema .NET, o erro clássico de tracking que 90% dos desenvolvedores cometem e culpam o Entity Framework Core. Por que o Entity Framework Core se comporta assim e por que está correto? Todos os 8 métodos da biblioteca com exemplos reais. Integração com Azure Service Bus para processamento em alto volume. Pré-requisitos: familiaridade com CSPACs e Entity Framework Core. Recomenda-se ter lido os artigos sobre Fluent API e mapeamento com Entity Framework Core e gargalos de banco de dados, com mensageria antes de continuar. Código-fonte: a implementação completa deste artigo está no repositório blog Zoccatelli Sample no GitHub. Clone, explore e adapte ao seu contexto. O projeto Entity Framework Core.bulk extensions. História e manutenção. O Entity Framework Core.bulk extensions é mantido por Boris Djurdjevic, Boris DJ, um engenheiro de software sênior da Sérvia especializado em acesso a dados e performance de banco de dados. O projeto foi criado em 2017 e rapidamente se tornou a biblioteca de operações bulk mais popular do ecossistema .NET. Números do projeto, março 2026. Relação com o time do Entity Framework Core e .NET Foundation. É importante esclarecer: Boris Djurdjevic não é membro do time do Entity Framework Core da Microsoft, nem o projeto Entity Framework Core com Bulk Extensions é um projeto oficial da .NET Foundation. Trata-se de um projeto independente da comunidade open source, licenciado sob MIT. No entanto, o projeto mantém compatibilidade rigorosa com cada versão do Entity Framework Core, 3 packs, 5x, 6 packs, 7x, 8x, e é amplamente reconhecido pela própria Microsoft em discussões sobre performance. Vários contribuidores do repositório possuem experiência profissional com o SQL Server, PostgreSQL e Oracle SAT, o que explica a qualidade do suporte multi-provider. Provedores de bancos portados. A biblioteca detecta automaticamente o provider configurado no dcontext e usa a estratégia nativa mais eficiente. O erro clássico: delete, reinsert e o change tracker. O cenário: um cenário extremamente comum em aplicações corporativas. Você precisa sincronizar dados de uma fonte externa, CSV, API, outro sistema. A abordagem intuitiva de muitos desenvolvedores é buscar todos os registros existentes, remover todos, inserir os novos. O erro: por que acontece? O Change Tracker do Entity Framework Core é um mapa de identidade em memória. Quando você faz toList async, todas as entidades retornadas são rastreadas com o estado unchanged. Ao chamar remove range, o estado muda para deleted. Quando o save changes async executa, as entidades são removidas do banco,
mas o Change Tracker ainda mantém referências dessas entidades com o mesmo ID. Se algum registro novo tiver o mesmo ID de um registro que acabou de ser removido, o Entity Framework Core detecta a colisão e lança a exceção. Mesmo que o registro já tenha sido deletado do banco, a identidade em memória ainda existe no contexto. A solução com Entity Framework Core puro. O ChangeTracker.toClear descarta todas as referências rastreadas, permitindo que novas entidades com os mesmos IDs sejam adicionadas sem conflito. Entity Framework Core não foi projetado para isso. Antes de culpar o Entity Framework Core, entenda quem está por trás da ferramenta. O time que mantém o Entity Framework Core não é composto apenas por desenvolvedores. São engenheiros de dados, arquitetos de banco de dados e especialistas com experiência direta em fornecedores como Oracle, SQL Server e PostgreSQL. Nomes como Arthur Vickers, Shea Rojansky, mantenedor do NPGSQL, e Bryce Lampson contribuíram diretamente para o Entity Framework Core, com décadas de experiência em mecanismos de banco de dados. Se o Entity Framework Core se comporta de determinada forma por padrão, como manter o tracking ativo e impedir que duas instâncias com o mesmo ID coexistam no mesmo contexto, não é um bug, é uma decisão arquitetural fundamentada em princípios de integridade de dados e concorrência otimista. O propósito do Entity Framework Core. O Entity Framework Core foi projetado para ser um ORM transacional focado em Unity of Work, agrupa mudanças relacionadas em uma transação atômica. A Identity Map garante que cada registro no banco tenha, no máximo, uma representação em memória. Concorrência otimista detecta conflitos entre operações concorrentes OLTP, processamento transacional. Insere, atualiza e remove registros individuais ou em pequenos lotes com segurança transacional. O padrão do Entity Framework Core é rastrear entidades porque a maioria dos cenários APIs REST, CRUD, e-commerce opera sobre dezenas de registros por requisição, não milhares. A abordagem correta para sincronização em massa. Quando o cenário exige processar milhares de registros, sincronização de inventário, importação de CSV, ingestão de dados de filas, você está fora do escopo do Entity Framework Core padrão. É aqui que o Entity Framework Core.bulk extensions entra. Em vez de delete reinsert, a abordagem correta é um upsert, insert or update. Essa abordagem não precisa buscar os registros existentes primeiro, não acessa o Change Tracker, executa um merge nativo no NoSQL Server, ou insert um conflict no PostgreSQL, processa 10.000 registros em 2 segundos, revisando 100 segundos com Entity Framework Core puro. Se você precisa, além do upsert, remover registros que não existem mais na fonte, use bulk insert or update or delete async, seção 5 abaixo. Instalação e configuração. Instalação via NuGet. A biblioteca detecta automaticamente o provider do Entity Framework Core configurado. Para SQL Server, nenhuma configuração adicional é necessária. Para PostgreSQL, certifique-se de que o NPGSQL está instalado. Compatibilidade. Dica: use sempre a mesma major version do Entity Framework Core and Bulk Extensions que seu Entity Framework Core. Exemplo: Entity Framework Core 8.0.13, Bulk Extensions 8.1.3. Namespace. Todos os métodos são extension methods do debcontext. Não é necessário herdar de nenhuma classe especial. Todos os métodos com exemplos reais. A seguir,
Os 8 métodos principais da biblioteca com exemplos reais, usando as entidades registro API, cliente API e configura call segura do repositório blog Zocatelli Sample. Bulk Insert Async, insert em massa. Insere milhares de registros usando SQL Bulk Copy, SQL Server ou Copy PostgreSQL. Zero interação com o Change Tracker. Quando usar, carga inicial de dados, importação de CSV, dados obtidos em um banco diferente, ingestão de eventos. Bulk Update Async, update em massa. Atualiza registros existentes por chave primária. Você pode escolher quais propriedades atualizar, quando usar. Atualizar status em lote, flags de processamento, campos calculados. Bulk Delete Async, delete em massa. Remove registros por chave primária, sem carregar as entidades primeiro, quando usar. Exclusão periódica de dados expirados, limpeza de registros órfãos, purge de dados antigos. Bulk Insert or Update Async, Upsert, Merge. O método mais poderoso da biblioteca. Executa um merge no SQL Server, insere registros novos e atualiza existentes em uma única operação. Quando usar, sincronização com fonte externa, API, CV, Azure DevOps, dados de outro banco, ingestão de mensagens de filas. Bulk Insert or Update or Delete Async, sincronização completa. Faz tudo o que o Upsert faz, mas também remove registros que existem no banco e não existem na lista fornecida. É a sincronização delta completa. Quando usar sync total com sistema master, espelhamento de catálogos, mirror de repositórios Azure DevOps. Cuidado! Este método remove do banco tudo que não estiver na lista. Use com sabedoria e sempre em contexto transacional. Bulk Save Changes Async, substituto do Save Changes Async. Se você já usa o padrão Add Update e Azure Remove com o Change Tracker, pode simplesmente trocar Save Changes Async por Bulk Save Changes Async para ganhar performance sem mudar a lógica. Quando usar, migração gradual de código existente, troque Save Changes Async por Bulk Save Changes Async sem refatoração. Bulk Read Async, leitura em lote por chave. Carrega registros em massa por chave primária ou chave composta. Evita N-Part1 queries quando você precisa buscar entidades antes de um update em lote. Quando usar, pré-carregar entidades para comparação antes de um update seletivo, validar existência em lote. Truncate Async, Truncate Table, executa Truncate Tablo nativo. Diferente do delete sem where, o truncate não gera log de transação por registro. Minimal login redefine identity pathos sequence para o valor inicial. É significativamente mais rápido que delete em tabelas grandes. Quando usar, limpeza de tabelas de staging, reset de dados de teste, recarga completa de cache em banco. Cuidado! Truncate não pode ser filtrado e não dispara triggers. Use apenas em tabelas que podem ser limpas completamente. Bulk Config, o coração da biblioteca. O Bulk Config é a classe de configuração que controla o comportamento de todas as operações bulk. Aqui estão as propriedades mais importantes. Exemplo de Bulk Config completo, cenário real. Este é o padrão usado em produção para sincronizar registros de inventário de aplicações baseado em um projeto real de gestão de inventário corporativo. Exemplo real: inventário de aplicações. Para demonstrar o poder da biblioteca em cenário Enterprise, vamos ver como um sistema de inventário corporativo
usa Bulk Insert or Update Async para sincronizar dados de centenas de repositórios Azure DevOps. O cenário: uma empresa precisa manter um inventário atualizado de todas as suas aplicações, projetos, repositórios, linguagens, versões de framework e secrets do Azure Key Vault. Um Worker Service é executado periodicamente para consultar a API do Azure DevOps e listar todos os repositórios. Para cada repositório, extrair metadados, linguagem, framework, etc. Sincronizar no banco via Bulk Insert or Update Async o repositório. O mesmo padrão para secrets. Observe que o padrão é idêntico para diferentes entidades. O que muda são as propriedades de Update by Properties, chave composta para o merge, e Properties to exclude on update, campos protegidos. Integração com Azure Service Bus para alto volume. Quando o volume de dados é realmente alto, dezenas de milhares de registros chegando em rajada, a melhor prática é combinar mensageria com operações bulk. Conforme explorei em detalhes no artigo Gargalo em banco de dados, mensageria e paginação, a mensageria Azure Service Bus, ou RabbitMQ, serve como buffer entre o produtor de dados e o banco, permitindo que o worker consuma em lotes otimizados. O padrão Service Bus Plus Bulk Insert or Update. O fluxo é: o produtor envia mensagens para a fila, uma por registro. O worker consome até N mensagens por vez, receive messages async, converte as mensagens em entidades de domínio, persiste em massa via Bulk Insert or Update Async, confirma as mensagens processadas com Complete Message Async. Implementação. Por que funciona em alto volume? Para se aprofundar em workers e background services para alto volume, leia o artigo .NET Worker e Background Service, alto volume. Quando usar e quando não usar, bulk extensions. Use quando: carga inicial de dados, SID, migração, ETL, sincronização periódica com API externa, Azure DevOps, SAP, outros bancos, etc. Processamento de filas, Azure Service Bus, RabbitMQ, com alto volume, importação de CSV Excel com milhares de linhas, atualização de status em lote, flags, campos calculados, limpeza periódica de dados expirados. Não use quando. CRUD simples de poucos registros por requisição. O Entity Framework Core padrão é suficiente. Operações que precisam de validação individual por registro com regras de negócio complexas. Cenários onde o Change Tracker é necessário para auditoria ou eventos de domínio. Tabelas com triggers complexos que precisam ser disparados por registro. Alternativas nativas do Entity Framework Core 8 Plus. O Entity Framework Core 8 introduziu Execute Update e Execute Delete, que executam diretamente no banco sem passar pelo Change Tracker. Essas alternativas são boas para updates out deletes condicionais, mas não substituem Bulk Insert Async, Bulk Insert or Update Async, nem Bulk Read Async, operações que o Entity Framework Core nativo não oferece. Conclusão: o Entity Framework Core.Bulk Extensions é, sem dúvida, uma das bibliotecas mais importantes do ecossistema .NET. Com mais de 30 milhões de downloads e uma API consistente, ela preenche uma lacuna real do Entity Framework Core, operações em massa com performance nativa de banco. Antes de culpar o Entity Framework Core por erros de tracking ou performance, entenda o propósito da ferramenta, né? Ela foi construída por engenheiros de dados que conhecem profundamente SQL Server, PostgreSQL e Oracle. Se o comportamento padrão parece errado,
provavelmente é o cenário que está fora do escopo. Pontos-chave. O erro de tracking, delete, pros, reinsert, é do desenvolvedor, não do Entity Framework Core. Use change tracker.clear. Ou, melhor, book insert update async tracking entities. Isso false deve ser o padrão em operações bulk. Update by properties. Define a chave lógica do merge. Não precisa ser a pkproperties. O exclude no update protege campos como id e criado end serem sobrescritos. Combinado com Azure Service Bus, o padrão de consumo em lote pass persist bulk é imbatível para alto volume. Código-fonte, blog Zocatelli Sample, Data Access Bots Bulk Operations. Esse foi o artigo fcore.bulk extensions, operações em massa na no.NET. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo